Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bora aqui para mais um vídeo, mais uma notícia trazendo as últimas informações para vocês da política aqui no nosso país. Pessoal, vamos aqui com a Oeste, deixando todos os créditos para eles na plataforma do YouTube. Pessoal, novamente foi formado a maioria na votação contra o núcleo 4 da trama golpista. Pessoal, novamente os ditadores atacaram e fizeram seus votos que não seguem nem um pouco a Constituição. Claro que eles não vêm seguindo há muito tempo, né? Antes de começar esse conteúdo, pessoal, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like e ative as notificações, que isso vai fazer uma enorme diferença para mim aqui na plataforma, e eu sempre vou estar mantendo vocês atualizados de tudo que acontece na política aqui no nosso país. Então, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento do chamado Núcleo 4 da suposta trama golpista. 7 réus são julgados por propagar informações que, segundo a Procuradoria-Geral da República, são consideradas falsas a respeito do sistema eleitoral brasileiro. Os réus do Núcleo 4 incluem Ailton Barros, major da reserva, Giancarlo Rodrigues, subtenente, Marcelo Bormevet, policial federal, Reginaldo de Abreu, coronel, Guilherme Marques, tenente-coronel, Ângelo De Nicoli, major da reserva, e Carlos César Rocha, presidente do Instituto Voto Legal. O relator, ministro Alexandre de Moraes, começou a leitura do voto, afirmando que vai ignorar uma prova citada pela PGR, mas que não consta no processo. Durante as sustentações orais, eu fiz uma observação de que realmente não houve essa juntada, consequentemente, os elementos de prova constantes no IPJ 2263992, da PET 13299, como não foram juntados aos autos, não serão considerados. Eu entendo aqui que essa menção ela não pode prejudicar a defesa. Eu excluí dos autos essa menção e não será aqui levado em conta em relação à fundamentação da apresentação penal. Obviamente, isso não anula a ação penal, simplesmente isso será ignorado. Alexandre de Moraes também considerou que o Núcleo 4 atacava as instituições. Que essa utilização de ataque à justiça eleitoral, de ataque ao poder judiciário, de ataque à democracia, de discurso de ódio, que isso é liberdade de expressão. Isso é crime tipificado no Código Penal. É um instrumento de agressão, de propagação de discurso de ódio, de ruptura ao Estado democrático de direito. Segundo o ministro, o núcleo funcionava como uma organização criminosa e operava com a intenção de atacar as instituições para manter Jair Bolsonaro no poder. Membros da estrutura delitiva da organização criminosa utilizaram técnicas, inclusive, isso ficará claro em relação a alguns dos corréus, utilizaram-se técnicas militares para influenciar determinado público-alvo e moldar seus comportamentos para atingir os objetivos determinados pelo líder da organização criminosa, já condenado na ação penal 2668, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A leitura do voto foi interrompida pelo ministro Flávio Dino após um slide ser projetado antes da hora, gerando então uma reação do ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre, há uma projeção na tela de Vossa Excelência? Será, mas não deveria ter entrado agora ainda, mas já está aí. Ok. Já sumiu. A presidência de Vossa Excelência é rápida. É que eu não estava enxergando uma única letra, e aí eu me preocupei com o que era exatamente. E cabeças irão rolar no meu gabinete. Não, a culpa é do meu oftalmologista, não é de Vossa Excelência. Mas eu agradeço. Pode prosseguir, por favor. O ministro Moraes finalizou pedindo a condenação dos réus.
julgo procedente a apresentação penal em relação aos corréus Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins de Nicole, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Marcelo Araújo Bornevete e Reginaldo Vieira. E os condeno pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. Em relação ao corréu Carlos César Modson Rocha, julgo parcialmente procedente a ação penal e o condeno pelos crimes de organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, absolvendo por ausência de provas pelos crimes de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. O ministro Moraes ainda pediu que o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, seja novamente investigado pelo Supremo. Também, presidente, voto no sentido, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, de extrairmos, uma vez, obviamente, se houver maioria na turma, uma vez configurada a condenação do réu Carlos César Rocha, para que extraiamos cópias da decisão e de todo o acervo probatório para remessa para PET 12.100, salvo engano, para, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, reabrimos a investigação e análise dos crimes de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito em relação ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. É o voto, presidente. Bom, já o ministro Cristiano Zanin acompanhou integralmente o relator da ação. Eu estou acompanhando na íntegra o voto do eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, para afastar as preliminares que foram arguídas pelas respectivas defesas técnicas e julgar procedente a pretensão punitiva em relação a Ailton Gonçalves de Moraes Barros, Ângelo Martins de Nicole, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Marcelo Araújo Bornevete e Reginaldo Vieira de Abreu, por infração aos artigos 2º, caput, parágrafo 2º, 4, inciso 2 da Lei 12.850, artigos 359L e 359M e 163, parágrafo único, incisos 1, 3 e 4, todos do Código Penal, e artigo 62, inciso 1 da Lei 9.605, tudo na forma do artigo 29, caput, e 69, caput do Código Penal. Bom, Marcília, a produção fez um apanhado aí do que foi essa manhã de julgamento do Núcleo 4, com alguns trechos do voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, seguido de Cristiano Zanin. Nesse momento, a ministra Carmen Lúcia está proferindo o seu voto. Também foi reservado o dia de amanhã para a finalização desse julgamento do Núcleo 4. O que você traz aí de considerações? Afinal de contas, é um julgamento que se propõe a analisar desinformação e fake news. E aí a gente já discutiu várias vezes que não há tipo penal, né? Não há no Código Penal a tipificação desses termos, né? Dessas condutas, melhor dizendo. Pois é, desinformação, olha só, discurso diferente do que disse o ministro Moraes, desinformação não é crime, discurso de ódio não é crime, fake news não é crime, negacionismo não é crime, não há em nenhuma legislação nossa nenhum desses tipos penais, diferente do que afirmou o ministro Moraes. Então, se o ministro Moraes afirma algo que não corresponde à verdade, me parece que o núcleo de desinformação que existe é no STF. Esse é o grande núcleo de desinformação e não o que está sendo julgado. Até porque, se nós formos pensar, olha, qual é a acusação que é feita contra esse núcleo? Então, o Bolsonaro seria o grande líder de um grupo de desinformação e esse núcleo ele teria por conduta enfraquecer com desinformação o Estado democrático para que as pessoas com pipoca e algodão doce no dia 8 pudessem tomar o
Estado. Essa me parece ser a grande acusação que é feita contra esse núcleo. Como é que você pode enfraquecer o Estado com desinformação? Eu queria entender até hoje qual é a grande tática, como é que se derruba um Estado com desinformação. A pessoa está lá, o soldado com fuzil na mão, e espada e etc. Aí eu falo, olha, renda-se porque eu tenho aqui uma desinformação, o Estado está tomado porque eu tenho uma desinformação, estou de posse de uma grande desinformação. Isso não faz sentido, isso não existe em lugar nenhum do mundo. É uma fantasia que nem novelas seriam capazes de pensar, por mais que as novelas tenham sido ultimamente criativas nos seus finais ruins, né? Nem isso, nem novelas seriam capazes, nem séries ruins de streaming seriam capazes de pensar em uma fantasia como essa. Nós estamos condenando essas pessoas e, ao condená-las, condenamos também a liberdade de expressão. Porque vamos perceber que a jurisprudência que o STF está fazendo, sobretudo em relação a esse núcleo, eu considero esse núcleo da desinformação mais importante para nós todos que usamos da palavra, que fazemos da palavra nosso ofício, porque a liberdade de expressão sairá condenada. O STF formará jurisprudência a partir de algo que não é crime. E aí, amanhã ou depois de amanhã, quando olharem para trás e falarem, mas qual o crime? Vão apontar e falar assim, está aqui a jurisprudência. Sim, mas a jurisprudência estava ancorada em lugar nenhum? Mas está aqui a jurisprudência. E será o suficiente para que toda e qualquer pessoa possa ser condenada pelo que fala. Não existe, repito, absolutamente em lugar nenhum da nossa legislação discurso de ódio, desinformação, fake news, negacionismo como crime. Assim como não existe em lugar nenhum da nossa legislação questionar urnas como ser classificado como ataque e ataque a urnas ser classificado como crime. Falar de urnas é algo lícito. A urna não é a Arca da Aliança que você encosta e morre, como na Bíblia. Não existe isso. Urna é algo, assim, sistema eleitoral e toda e qualquer coisa são passíveis de se discutir e questionar, porque é com o questionamento que a democracia se promove. Veja, um país onde você simplesmente aplaude toda e qualquer coisa é tudo menos uma democracia. É a partir do questionamento que a democracia se constrói. E nós aqui estamos fazendo o contrário. A crítica e os críticos se tornam os criminosos e os investigados. E aí esse seria mais um caso clássico de usurpação de competência do Legislativo, do Supremo invadindo a competência do Legislativo a tentar criminalizar a desinformação, a fake news, que não é um tipo penal que inclusive fere o princípio da legalidade, né, Piotr? Deixa eu só informar quem nos acompanha, a ministra Carmen Lúcia acabou de proferir o seu voto também no sentido de condenar os 7 réus, portanto a primeira turma já formou maioria pela condenação desse núcleo 4, enquanto aqui a gente discutia o voto do relator e esses absurdos. Agora, só acrescentar uma coisa, aqui a gente virou notícia que o ministro Moraes resolveu então ignorar a prova, né, que não estava nos autos. Eu acho que está aí uma coisa que o ministro Moraes vem fazendo muito bem, que é ignorar a prova, né? Não é a primeira vez e nem será a última. Bom, a Carmen Lúcia já votou com o relator. Dá para entender, porque o Fux não tem mais o que fazer na primeira turma, né? Mas você sabe que eu estava assistindo ali aos trechos do julgamento do voto do Moraes, inclusive depois com a interferência do Flávio Dino, sempre com um comentário, né? E aí ele diz o seguinte... Uma tabelinha. É uma tabelinha, né? Aí ele diz o seguinte, cabeças vão rolar no meu gabinete... Perdeu-se completamente a compostura, né? Mas, e aí eu queria fazer essa comparação, mas sem ofender os juízes da primeira instância, tá? Mas eu me perdi ali, parecia um julgamento de fórum normal, sabe? Primeira vara criminal, segunda vara criminal do fórum, lá de Piracicaba, enfim, essas coisas todas. Porque isso não é papel do Supremo, essa discussão toda, viu lá o ministro Zanin, quer dizer, isso não é papel do Supremo, o Supremo é para estar discutindo questões grandiosas, não analisando ali prisão de pessoas que não têm nenhum foro adequado para estarem sendo julgadas no Supremo. Vamos relembrar o fato, elas não eram para estar sendo julgadas nesse foro. Aliás, sequer deveriam estar sendo julgadas, né? Porque, como já explicou Marcília, o crime ao qual elas foram acusadas não é crime. Bom, se não é crime, daí volto de novo ao ministro Fux. Direito penal é prova, não tem processo. Não dá para ir adiante, não tem uma acusação consistente. Então, eu me perdi e, de novo, não quero ofender um julgamento de primeira instância, porque eu acompanhei tantos que eu me vi ali.
E aí eu me lembrei que isso aí está acontecendo dentro do Supremo Tribunal Federal. E aí, antes de eu começar aqui, a Paula traz a informação de que a ministra Carmen Lúcia seguiu mais uma vez o relator. Nenhuma novidade. É isso aí, pessoal. Essa aí foi a notícia da Oeste, trazendo as informações para vocês. Pessoal, muito obrigado por ter assistido até o final do vídeo. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que vocês vão me ajudar demais aqui na plataforma. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.